E voltando aqui também, né, para as mudanças de rumo aqui no Brasil, o presidente Lula já mandou também papo reto. Ele diz que vai revogar o teto de gastos. Para ele, a emenda constitucional é uma estupidez. Ele usou esta palavra, estupidez. Durante o discurso, o petista afirmou que o SUS foi a instituição mais perseguida e prejudicada por, abro aspas, uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar, fecho aspas. Além de citar o SUS, Lula afirmou que vai investir em mais universidades no ensino técnico, universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e também dos ensinos públicos em tempo integral. Para Lula, essas medidas levarão o país ao desenvolvimento. Hoje, após tomar posse como ministro da Fazenda, mais uma vez Haddad reafirmou o compromisso de enviar ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, a proposta de um substituto do teto de gastos. O discurso de Haddad indicando responsabilidade fiscal foi bem recebido pela plateia. Entretanto, o mercado segue preocupado com as manifestações que mostram um possível aumento de gasto público e intervenção estatal na economia. Bom, já ouvimos aí o trenzinho caipira, lá vai, né? O trem sem sentido. Será, Deise, que agora nós vamos trocar a emenda do teto de gastos pela emenda da teta de gastos? Bem provável. Eu fiz uma listinha aqui de como que esse governo está se repetindo, mas aí só pegar um adendo aqui no que o Pavinato falou sobre o discurso do Lula. Uma coisa que me incomoda muito nessa questão de como a educação é vista no Brasil, né? É óbvio que tem que existir, sim, o incentivo às universidades, né? A maioria de nós aqui cursou graduação, mestrado, doutorado, graças às bolsas. Então, no meu caso, se não fosse bolsa, eu não teria estudado. Mas existe um problema no Brasil que eu acho que é um problema que a esquerda precisa rever. Investimento em universidade, não adianta tu construir prédios ou sala de aula e colocar um professor lá dentro que às vezes não tem estrutura para dar aula, ou abre um processo seletivo e aprova 20 pessoas numa sala de mestrado, quando tu não dá condições para essas pessoas saírem com um nível crítico de lá. Por exemplo, eu vou falar isso porque foi uma coisa que eu vivi. Tu não pode estudar Foucault no teu doutorado, ou tu não pode estudar Max Weber, ou caramba, isso aconteceu em alguns períodos da nossa história. Então é preciso que se reveja, acho que no primeiro momento, a escola básica. Tá? Se tu não transformar desde pequeno, se tu não investir em escolas básicas, em primeira infância, em educação infantil, não adianta investir em universidade, porque quando o adulto chega na universidade, ele não tem a estrutura para fazer uma simples interpretação de texto. E tá falando, deu essa caneta para mim usar. Para mim usar. Então, e eu digo isso com muita propriedade porque eu passei muitos anos para poder pagar o meu mestrado, o meu doutorado, fazendo revisão de texto para os meus colegas. Era uma forma que eu conseguia para juntar dinheiro e pagar a universidade. São 14h01 e você acompanha o Linha de Frente pela televisão, pela rádio e pela internet. Deise, mas teve muito empresário da educação que se tornou aí uma potência econômica. Pois é o erro, entendeu? Isso não beneficiou o aluno, beneficiou o grupo, né, educacional. Eu não vi, eu sou uma pessoa que eu fiquei 10 anos direto dentro das universidades, eu não vi essa melhora na educação, isso não existiu. O que aconteceu foi construção de sala de aula sem o aparato externo necessário para que se construa o aluno. Então, tu dá uma sala, mas tu não dá a forma de operar. Mas aí, para voltar para a pauta aqui, porque essa pauta da educação ela é muito cara para mim, porque eu sei o que foi estudar no meio dessa turbulência toda de governo de esquerda, né? Fiz meu mestrado e doutorado num período de governo da esquerda. Mas olha como a história vai se repetindo, né? Revogação do teto dos gastos, a PEC da transição. O governo Lula, no discurso ontem, já sinalizou que vai acabar com as privatizações. O PAC, que foi uma medida populista que superfaturou as contas, entregou um governo viciado em gastos públicos. O que o Telhada falou, o descontrole financeiro, o mercadante à frente do BNDES, que foi um dos responsáveis pela queda do governo Dilma, né, pelas medidas irresponsáveis. E esse excesso de ministérios é só somar 1 mais 1 mais 1, aqui vai dar
um déficit orçamentário muito grande. Então, a gente vê a história se repetindo. Ontem o Lula deixou claro a revogação do teto dos gastos, porque vai voltar para aquele Lula 2, aquele Lula que não sabia parar de gastar. É aquela medida, falar estupidez, usar a palavra estupidez é que me incomoda, porque você esvazia a palavra, que estupidez é não ter um teto, é você gastar sem ter. Não é, Ricardo? Gasta mais do que arrecada. Qualquer dona de casa, qualquer um das pessoas que estão nos assistindo aqui na Jovem Pan sabe disso. Não dá para gastar mais do que você arrecada, porque você vai ter um problema. Nós vivemos isso no dia a dia com o nosso orçamento. Todo santo dia a gente sabe disso. Às vezes a gente tem um limitezinho maior no cartão de crédito e fica tentado, principalmente nessas épocas do ano, de gastar um pouquinho mais, mas a gente se segura porque sabe que logo ali na frente, no próximo mês, vai dar um problema imenso. Isso também é no governo e o Lula já deixou claro que ele não vai respeitar isso. Eu quero fazer só um adendo aqui, desde o que você falou, porque também educação para mim é um tema muito caro. E temos que prestar atenção aqui no seguinte, quando o Lula fala que vai investir mais em universidades públicas, pouca gente está prestando atenção que são nas universidades públicas, não são todas, então não estou colocando todo mundo na mesma caixa, como disse aqui o Mariz, mas na maioria das universidades públicas a gente está formando um pensamento crítico de esquerda. Sim. Ok? Nós temos políticas públicas que inclusive foram feitas pelo próprio PT, que aqui, entre aspas, vou dizer que foi uma boa política pública, chamada ProUni, que é um programa de isenção fiscal em universidade privada. Eu não preciso construir uma nova universidade, nem preciso comprar a vaga, que se chama FIES. E através do FIES nós tivemos muitos problemas e muita gente enriqueceu com o FIES, que é um empréstimo, indivíduo ou estudante dá esse dinheiro para a instituição de ensino, ok? Mas o ProUni, que é um programa de troca, substituição tributária para o empresário, ele é um bom programa, ele é um programa que coloca o jovem de menor renda na universidade e acaba agradando todo mundo. Você não precisa construir uma nova universidade onde você vai colocar lá mais alguns companheiros, porque é isso que vem acontecendo em muitas universidades públicas brasileiras. Infelizmente, criando e se doutrinando novas lideranças de esquerda. E isso é muito ruim para o Brasil. Sim, as universidades são boas, mas não podemos usar as universidades para ser um antro de doutrinação. Isso não pode acontecer no Brasil. Ricardo, eu posso pegar uma continuação aqui? Tem um livro, vou indicar um livro, já que a gente está começando o ano, é o Submissão, do Michel Houellebecq. Um dos melhores livros. Maravilhoso, né? O Michel Houellebecq escreveu esse livro e ele falava de como que algumas religiões, eu não vou entrar nesse mérito, mas de como que a religião muçulmana entrava na França e dominava a França, e era através das universidades. Um dia antes do atentado ao Charlie Hebdo, a charge do jornal, a capa do jornal era justamente sobre esse livro, o Submissão, do Michel Houellebecq. Então fala justamente dessa dominação cultural através das universidades. E a gente aqui que estudou mais ou menos na época que o PT estava no governo, a gente viveu muito isso, né? De como que as teorias de esquerda, elas eram preponderantes nas universidades e tu não estudava os teóricos de direita, né? Então, isso também é uma forma de manipulação, né? E uma forma de manipulação muito inteligente. Exato, sem dúvida. Olha, eu tenho um relato um pouco diferente, porque eu vivi isso na pele. Eu fui fazer faculdade, hoje eu tenho 41 anos, mas eu fui fazer minha segunda faculdade com 35 anos, que foi a faculdade de Publicidade e Propaganda. E dentro da faculdade, a gente ainda tinha um governo, né, que era da Dilma Rousseff, PT, e depois saiu, foi Michel Temer, mas nós tínhamos ali 98% de pessoas que eram petistas, pessoas que amavam a metodologia de governo do PT. E eu sofri muito na faculdade, muito. Parecia que eu era um peixe fora d'água com as minhas ideias. Eu venho de família militar, então algumas coisas são conservadoras ainda. E o que eu vi dentro de uma sala de aula de faculdade, e não é qualquer faculdade, só não vou falar o nome aqui para não expor, é que as pessoas não aceitam você ser de direita, mesmo um professor sendo de esquerda, e eles tentam implantar a ideia, olha, não estou colocando todos os professores dentro dessa mesma carta, estou falando uma experiência minha. Ideias de direita, e se você for contra, você não tem só um professor contra, você tem toda uma sala de aula que vai contra você. Mas é o amor estranho amor, porque o mandamento deles é amai ao próximo que é como a ti mesmo. Que é exatamente, Pavinato. E assim, eu sofri muito na faculdade em relação, com esse comportamento de pessoas querendo criar novos esquerdistas. Não é o que você entende, eu te respeito. Não, é impossível você ser disso, que não sei o quê, então o que você está fazendo aqui? Cara, foi uma loucura, foi uma perseguição de verdade. Mas quando o Lula fala e ele coloca na oração a palavra estupidez, eu tenho um amigo que escreveu um livro, já que você está citando um livro, chama A Estética da Estupidez. Conhece esse livro, Pavinato? Livro ruim, pá. É um livro ruim, né? O livro complicado.
Um livro de Tiago Pavinato que escreve muito bem o que significa estupidez. O Lula, ele não tem consciência da palavra. Ele lê qualquer coisa que colocam para ele, porque ele não conhece verdadeiramente o que é a palavra. E ele se identifica com essas pessoas, e as pessoas que votaram nele se identificam com isso. Porque as pessoas não querem fazer uma faculdade, só querem ter um diploma. Quantas pessoas hoje estão numa universidade que não conseguem interpretar um texto? Vou trazer de novo para o meu mundo, tá? Eu trabalho também no meio do bodybuilding, que é um meio de musculação, nutrição esportiva. Eu tenho muitos contatos com professores de educação física. Outro dia eu abordei uma professora que está fazendo pós-graduação em educação física, está fazendo em cinesiologia. Perguntei para ela, professora, como é que estão seus hormônios? Está tudo bem com seus hormônios? Ela falou que estava fazendo dieta. Falei, não, minha testosterona está ótima. Falei, não, seu hormônio... Você perguntou isso aí? Ela estava muito assanhada? Não. Não me complicar, tá falando de dieta. Pergunta, como é que estão os seus hormônios? Porque para mulher, Pavinato, não é só o lance de emagrecer, tirar água e fazer dieta e tudo mais. Tem muito lance hormonal para mulher. E eu perguntei para ela sobre o hormônio dela. Ela não sabia qual que era o hormônio feminino. Ela não sabia que era progesterona, o hormônio feminino. E ela está fazendo pós-graduação. Essa professora, ela vai dar aula para outras mulheres. Você entende como nós estamos sucumbindo a um erro? Estamos sucumbindo a um erro. Na sua entrevista no podcast, você falou, cara, para argumentar, o argumentador tem que saber muito. Então, como que você não consegue ensinar se você não sabe? Ou como você quer ensinar uma coisa que você não tem base naquilo? Rodolfo, a Deise falou muito, só complementando o seu. A gente tá, isso é característica do governo de esquerda. Universidade, vamos construir universidade, vamos levar a universidade, mas a base da educação brasileira está destruída. Exato. Tá. Sendo carregada nas costas por alguns professores que estão fazendo um belo trabalho, mas que... Não, e professor universitário ganha uma miséria. Sim. A professor, enquanto o dono do grupo, né, tem jato particular, ele está naquela fila que o Lula odeia, né? Enquanto as pessoas estão na fila dos ossos, outros estão na fila do jatinho particular, que ele usa, porque ele não gosta de povo. Que vai pegar um voo, você já viu o Lula no voo comercial, na fila... E deixa eu dar uma dica aqui para o Haddad, o ministro que já assumiu, então que é arrecadar. O professor universitário ganha uma miséria, uma miséria, é uma vergonha. É uma miséria, mas o dono do grupo econômico tem o jatinho. Olha que não se paga imposto. Inversão de valores. Vai lá, hein? Então, se eu só colocar aqui e deixar claro, porque na internet nós temos os juízes de internet, né? Que eles adoram determinar se a gente está errado ou está certo. Falei de uma experiência minha e de um grupo que eu conheço, tá? Se você é um professor universitário e você não se encaixou nisso que eu falei, tudo bem. Só para não ficar, você está colocando, está generalizando. Não estou falando de uma coisa única. O Lula também falou do SUS, o Lula falou de investir em mais universidades, ensino técnico. Cara, nós nunca tivemos tantas pessoas se formando em ensino técnico como se teve desde 2018 no Brasil. Aliás, o ensino técnico no Brasil, no governo do PT, estava quase que extinto. Nós tínhamos pouquíssimas escolas de renome com isso, e agora ele está falando que quer aplicar dinheiro em cima disso como se isso tivesse sido um caos ou tivesse morto. Mais uma vez, a oratória sendo feita para quem quer comprar. Exato, não tem, porque não tem grupo econômico, aqueles grandes grupos econômicos, não tem uma rede de ensino técnico com um dono que tem jatinho. Então, para quê ensino técnico? Exatamente. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma dúvida muito grande nos últimos anos no Brasil, né? Principalmente no ensino universitário, ensino superior, né? Se as pessoas estão lá para serem realmente, para estudarem ou para se politizarem. A gente sabe que existe um aparelhamento em todo o ensino no Brasil, isso é muito triste. Mas quando a gente ouve essa notícia, a gente lê essa notícia, a primeira coisa que me salta às vistas novamente é a insensatez do Lula, né? Quando ele fala que vai revogar essa estupidez do teto que constitucional. Ou seja, ele já se coloca contra uma coisa que é consagrada em todo o país, que é o controle do gasto público. Ele já se coloca contra isso, deixando bem clara a insensatez dele, né? Não bastasse aí, uma outra coisa que nós notamos é que é importante para a gente falar nesse momento, quando se fala do Haddad, ele fala que vai enviar ao Congresso Nacional no primeiro semestre a proposta de um substitutivo no teto. Novamente, aí a importância no Congresso
Congresso deputados federais e senadores que pensem realmente no povo. Nós sabemos que a partir do dia 1º de fevereiro teremos uma pequena renovação, não tão grande como a gente queria no Congresso Nacional, mas teremos uma renovação. Cabe a esses novos deputados e senadores também se juntando aos demais que pensam no interesse do povo, trabalharem com muita atenção essa revogação do teto constitucional, o que é um perigo para o país. E o interessante é que a notícia também fala que quando o Haddad falou em substituto para o teto, a ideia foi bem recebida pela plateia, que falava numa responsabilidade fiscal. É justamente o contrário, ele não quer uma responsabilidade fiscal. O que o PT quer é uma irresponsabilidade fiscal para que haja total descontrole nos gastos públicos, para que eles façam o que bem entenderem. E isso também traz o quê? A gente vai notar que vai haver, como já foi dito aqui por todos os colegas, aumento do gasto público e uma preocupação de intervenção estatal na economia, o que faz com que o mercado, a própria notícia fala, o mercado segue intranquilo, o mercado segue preocupado. Essa preocupação do mercado é muito importante, porque ela se reflete na população. O mercado já deixa bem claro que não está confiando nas posturas econômicas do próximo governo. Então é uma coisa para se preocupar muito, muito, gente, porque, como foi dito pelos colegas aqui, isso vai refletir no bolso de quem? De você, meu amigo, minha amiga, que leva a marmita para o serviço, você que pega o ônibus de manhã, o trem de manhã, levando uma marmita, seu arroz, feijão, o ovo, um pedaço de bife lá, isso vai aumentar. Você que votou no PT querendo mais amor, você vai começar a passar mais fome ou vai começar a gastar mais o seu salário para poder manter o mesmo nível que você já tinha. Não espere melhorias. Coronel, só para fazer um complemento, veja como o discurso da estupidez do teto de gastos é automaticamente conectado ao SUS, que foi mais prejudicado. Numa mensagem subliminar para os seus, olha, a estupidez eu vou acabar, mas vou melhorar o SUS, eu vou melhorar a escola técnica, eu vou levar mais universidade. Está mandando um recado naquela nossa lógica de narrativa para os deles. Então, sim, as pessoas que ouvem isso, que não têm o mínimo de instrução política, elas vão pensar, é mesmo, né? Isso é uma estupidez, porque é melhor ter um SUS forte, é melhor ter uma universidade. Então tem um discurso sempre muito amarrado ao marketing. Você acabou de falar o que eu ia falar aqui. Ô, Maris, desculpa. Não, mas eu vou falar, vou complementar, eu vou complementar aqui. O SUS foi a instituição mais perseguida e prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos. Vamos lembrar de uma coisa? Copa do Mundo foi anunciada em 2009, 2008, que teríamos Copa do Mundo em 2014 no Brasil, ok? Em 2010, o Lula vai às ruas e fala, para que construir mais hospitais se Copa do Mundo não se faz com hospitais? E agora ele vem falar para mim que o SUS está com problema. Mas é mentira dele. Vocês votaram? Gente, vocês votaram no amor, tá? Vocês votaram no amor. Eu não tô jogando pessoas, tô jogando os fatos, tá bom? Ele falou lá que Copa do Mundo não se faz com hospitais. Você não pode pagar isso na sua cabeça. Não é possível. Não é possível que você bateu a cabeça na guia. Mas vocês notaram outra hipocrisia aqui? Outra coisa, rapidamente, Coronel, deixa eu só, que eu fiz outras duas observações aqui. Fosfosol, acabou a memória do... Acabou. Universalização do acesso à internet. Mentira. Eu ia falar justamente nisso. Então eu roubei a sua ideia. Ele roubou a minha, eu roubei a do senhor. Eu ia falar justamente nisso. Eles são... Esse novo governo está inspirando. Está roubando até ideias. Eles até as ideias. Internet, eles são pelo controle da internet. Eu vou respeitar a patente do senhor, vou deixar o senhor falar da internet. Não. Eu falo da creche, o senhor fala da internet. Porque assim, ele fala que vai na ampliação das creches. Lógico, ele vai começar a pagar logo mais R$150 para cada família que tiver um filho até 6 anos. O índice de natalidade no Brasil vai crescer. Por isso ele já está amarrando a aplicação em creche. Essa é a conversa, sabe, para quem? Para massa. Exato. É para massa que se vende política. Passa nos processos do futuro. E olha só. Que passa nos processos do futuro. Ou seja, enganação e hipocrisia, Ricardo, porque até agradeço por deixar eu falar justamente, fala universalização do acesso à internet, sendo que o PT sempre se mostrou pela paralisação, pelo policiamento, pela não emancipação da internet, porque eles querem controlar a internet de uma tal maneira que você só veja o que eles querem. Isso é o típico do regime socialista. Mas todo mundo vai ter acesso à internet, mas vão ver só o que eu quero.
Vão ouvir só o que eu quero. É universalização ao acesso. As pessoas vão poder ir lá e acessar. Mas já pode. Mas não do acesso. Exato. Ela já A pode interpretação acessar. é tudo, né? Ó, vírgula mudou o Exato. texto, olha aí. Não, e de novo, Mas o pessoal, povo não entende isso. Isso é uma entende. coisa muito Exatamente. inteligente que você falou. Você falou o termo do, o pessoal não entende. O pessoal entende de uma maneira geral. Eu não sei se o povo é muito inocente ou então o pessoal é muito alienado do que está acontecendo, porque eles ouvem a coisa e acreditam no melhor. E nós sabemos... É universalização do sinal. Exatamente. Do sinal. Nós sabemos que nas entrelinhas, o que está por trás das palavras, que é justamente o contrário. Ele justamente quer o controle do povo, ele quer que o povo só faça o que eles queiram, eles vão aumentar tudo no país e o povo vai continuar sob as Ele redes. falou no discurso. Falou, ele falou. Controle das redes. Ele falou. Vai ter. E vai fazer. Vai ter. Isso ele já falava na campanha. Eu tinha falado na E campanha. repetiu Tem no segredo, não. discurso da posse. Exatamente. E vai E fazer. falou, tem mais gasto aí, a gente não falou. Tem a Lei Rouanet vai comer solta de novo. Vai ser o maior Isso eu quero orçamento falar da também. cultura. Quero falar disso também. Não sei que não está na pauta do Lei Rouanet. Aliás, Veja bem, Foi o show ontem, alguém viu? como é que chega o ovo? Como é que chega o ovo na casa para fazer a marmitinha? Tudo vem de caminhão, né? Se tá na É a mão, maldita vem de caminhão. herança de Juscelino Kubitschek, né? Matou toda a rede ferroviária, tudo pro caminhão, então tudo é rodoviário, tudo vai gasolina, tudo vai diesel. Então, sobe lá o imposto. Ah, não, mas não pode desonerar o imposto federal da gasolina, que leva a comida para casa da gente. Mas eu posso desonerar a Petrobras, eu posso desonerar os bancos que dão dinheiro para espetáculos artísticos de artistas que não precisam disso. Aí, porque a Lei Rouanet é uma desoneração. Sim. Ok. O governo ele abre mão de receber imposto dessas empresas. Por exemplo, um banco, ele abre lá um espacinho, espaço cultural, banco não sei do quê. É desoneração. Exato. E aquilo contribui com o quê? Para nada. Pra nada. Aquilo não põe comida na tua mesa. Ele não baixa o juro do cheque especial. Não cuida dos hospitais. Mas ele paga menos imposto porque ele tem lá o espaço cultural. Agora, a Lei Rouanet é a mesma coisa. A empresona que quiser pagar menos imposto, vai lá. E o governo abre uma renuncia. Agora, do PiscoFins não pode. Olha, a gente está falando sobre a Lei Rouanet e a gente, olha, infelizmente, vamos pagar. Não só a Lei Rouanet, mas vamos sustentar mais uma meia dúzia de país que está vindo aí. Só um dado interessante, ontem a gente está falando de... Tem dado? Não. Tinham dado muito amor para a audiência, obrigado. Exatamente. O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, governador da Bahia, ele gastou quase 4 milhões nos shows da virada lá na Bahia. Aí a gente está falando tanto de Brasília, né? Porque o show da virada, que teve Pablo Vittar, teve outros, foi o Lula Palusa. É o quê? O pessoal da Luz agora tá gritando, Palusa não, Lula Palusa não. É o pessoal da... Mas é o jeito PT de governar, né? Foi ruim, hein? Não é? Mas você fez a cara da Pablo Vittar aqui, cara. Mas esse é o jeito PT de governar, Mas né? eles não- Parecer, não fazer. Exato. Parecer. Agora, É marketing. Só mostra, mas não faz. Marketing. Ó, vou retomar, por favor. Eu Sem fiz imitar esse Pablo, por favor. preâmbulo Falar para da deixar ele Rouanet. rir, porque... Aí teve Parece- lá, aí a máfia do Dendê ganhou dinheiro com... Ganhou de não, a gente está noticiando só em A máfia do Brasília. Dendê a máfia do Dendê é poderosa. A gente está falando só de Brasília aqui, dos shows do Lula Palusa lá e tudo mais, mas Show em da outros Janja. estados, show da Janja, em outros estados também foi usado dinheiro público que poderia ter sido aplicado em outros lugares, em hospitais, por exemplo, 4 milhões, dá para fazer bastante coisa no hospital público do SUS, creio eu. E foi gasto assim, ó, leva quem você quiser. Quanto você tem? Ah, tenho 4 milhões. Deu 4 milhões pro governo da Bahia, 5 milhões pro Rio Grande do Sul, não sei para onde. A saúde foi tá de distribuindo. fora, ó. Tem o Foi show, distribuindo. tem o Bolsa e tem o show. Tem pão e circo. Saúde pra quê? Falta só o vinho. Isso é velho. Mas essas mesmas pessoas, onde eu quero chegar aí, vão fazer uma meia-culpa com o cidadão, tá? E eu não vou deixar você de fora disso. Por quê? E hospital você vai, você tá triste. No show você vai, tá você leve. tem amor. Porra, você
ter amor. Exatamente, mas as mesmas pessoas que estavam nesse show são pessoas que amanhã vai estar chorando por um médico melhor, vai estar chorando por um remédio que está em falta, vai estar chorando por uma cesta básica que não chega, vai estar chorando porque o imposto sobre o saneamento básico aumentou. Essas pessoas não têm consciência. Talvez fizesse não vou dar ideia aqui, deixa pra retiro. Eu ia dar uma ideia aqui que não era muito legal. Bom, enfim, quis só trazer esses dados. E aí, faz o L. De montante de dinheiro. No final, faz o L. É assim? Nossa. Sim, tem que ser assim. Eu vou tomar cuidado aqui. Nós temos que, a partir de agora... Não perceberam que love's in the air? Não, mas eu acho que... Everywhere I look around. A partir de agora, nós temos que entender que a população tem que falar o que quer também. É simples. Não percebeu que hoje é um novo dia de um novo tempo? Começou. Todos nós. A partir de agora serão verdade. Mas, enfim, eu acho que chega uma hora da população também falar o que quer. A gente fica muitas vezes pesando as palavras, mas a realidade é uma só. Todo mundo vai sofrer. E eu tô até alguns colegas de família, parentes que foram pro outro lado, do meu lado, pro lado do PT. Eu quero ver, eu já falei para minha esposa, inclusive, falei, a hora que vier reclamar, eu falei, é simples, faz o L, você é um dos causadores disso. Não tem o que reclamar. A partir de agora, quem votou no PT e reclamar de alguma coisa do governo é um baita do hipócrita, porque ele foi o causador disso. Então, tem que estar feliz, não pode reclamar. Não dá para esperar muito. Olha, falando em hospital ainda, não tem só a Copa, que deixou-se de aplicar muito dinheiro na saúde para a gente fazer esses elefantes brancos, né, por todo o país, que não serve para nada. Só dão gasto para as municipalidades. Exatamente. Né? Além disso, vale lembrar, além disso tem os milhões, acho que mais de 4 milhões de leitos de UTI que foram fechados pelo PT. Esses leitos poderiam ter salvo cerca de mais de 100 mil pessoas na pandemia. Facilmente. A gente falou da proposta também, só pegando a segunda parte da pauta, que o do Haddad, né, onde ele fala da proposta de substituição de teto de gasto. Também é uma coisa que já era esperada. Vai querer quebrar o gasto, vai querer quebrar o teto e vai quebrar. Simplesmente. Agora eles estão no poder, eles vão fazer o que bem entender. Então não é surpresa nenhuma quando a Haddad vem a público e vem falar que vamos pensar para o primeiro semestre uma proposta substituindo o teto de gastos. Gente, número 0 de pessoas impactadas com essa informação. Por favor, as mulheres sempre têm a preferência. Pegando essa segunda parte da pauta aqui, sobre a intervenção estatal na economia, né? A gente teve alguns sinais agora durante a transição, eu sempre olho para essas manifestações porque eu acho que a gente consegue, não é prever o futuro, mas entender como que ele pode ser, né? O Lula, desde que foi eleito, ele atacou 2 vezes a responsabilidade fiscal. Ontem, no discurso dele, ele falou do fim das privatizações, né? Que algumas estatais não seriam privatizadas quando existe a necessidade de que isso aconteça, né? Então, alguns movimentos do passado, eles vão se repetindo. E eu fico sempre pensando... como que a gente não vai percebendo esses sinais, né? Se eles estão ali o tempo todo, a gente vai voltar a ter um país viciado em gasto público, a gente vai ter um inchaço da máquina pública como já está acontecendo. Só que o Lula, e de novo, assim, eu puxo isso porque eu vivenciei muito isso, ele é muito bom de narrativa, ele é muito bom de construção de narrativa. Olha o que está acontecendo agora, o Pavinato falou muito disso nas redes sociais. Eu não sei, Deise, se ele é muito bom de narrativa, porque tem uma semiótica lá. Eu não sei se ele é muito bom de narrativa ou... O povo é que não tem memória mesmo. Eu acho, não tem educação boa para ter memória. Tem política. O Pavinato estava falando esses dias nas redes sociais e bateu muito nessa tecla, assim, do que é esse novo logo do governo. Foi com Orlando Brito, né, Pavinato? Né, do Romero Brito? Do Roberto. Não sei, me parece. Eu não sei, eu não conheço. Parece. Mas a fortuna que não se gasta nessas imagens para serem passadas para a população. E aqui, eu que nem o Haddad fez o mestrado dele em economia, eu fiz o meu em fotografia. E ninguém me consulta sobre isso, como não deveriam consultar o Haddad sobre economia. Mas falando de fotografia... Assim, e ele falou ainda que ele colava na prova, hein? Eu não colava. Ele falou que ele colava 2 meses de aula, ele falou. São belos exemplos. Eu queria... Quando a Deise tem. Ela não... Vamos, termina a Deise, não, mas o que é essa imagem que o PT constrói, né? E aí eu vou só dar um exemplo para encerrar aqui, e é também falando do brilhantismo do Stucker, que é o fotógrafo do Lula, que o Lula não larga. Por quê? Porque ele depende dessa capacidade de construção da imagem, de construção da história, de pegar um determinado fato
cortar as arestas e deixar transparecer para a população somente aquilo que ele quer. Então, ele usa essa tecnicidade da imagem a favor dele. Isso é muito latente nessa campanha do Lula, né? E é o que a gente já está vendo nesses primeiros minutos de governo. Teve um chanceler da Alemanha que era assim. Isso me lembra Goebbels, né? Me lembra Joseph Goebbels. Não pode falar. Ah, não pode falar? Então, desculpa. Me permite só não falei, então. um pontinho aqui que eu quero dar um passo. Do Ricardo. Eu quero dar um passo aqui para falar uma coisa. À vontade, há tempo para... Inclusive no que o Rodolfo falou aqui, pegando um gancho nele, pessoal, eu quero voltar um pouquinho na questão da cultura ali, que eu acho que primeiro a gente não pode demonizar a cultura, que ela é muito importante para qualquer nação. A Lei Rouanet, ela também tem a sua importância. Onde é que está o erro dela? Que é uma lei de substituição tributária. É canalizar o dinheiro para os grandes. Porque se ela fosse usada para a base, para pequenos artistas, pequenos produtores culturais, para incentivar a cultura, para se construir a força da cultura brasileira nos 27 estados brasileiros, era um bom programa de substituição tributária, se fosse usado para os pequenos. O problema é que os grandes, que têm mais acesso à companheirada, aos empresários grandes, pegam muito dinheiro da Lei Rouanet. Então você tem artista com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Inclusive no governo Bolsonaro, isso foi alterado na Lei Rouanet. E eu participo de alguns grupos, tenho muito contato com gente da cultura, gente que faz cultura no dia a dia, de teatro, em escola, em pequenos teatros, pequenos artistas e tal, que esses precisam realmente de incentivo, e eles adoraram essa lógica. Olha só como é que é a lógica da narrativa, de se contar história, de se vender marketing. O pessoal, e eles são de esquerda, tá? O pessoal de cultura é mais de esquerda mesmo. E eles adoraram essa lógica quando houve essa mudança no próprio governo Bolsonaro, que não soube vender isso. Ok? Faltou-lhe o marketing da narrativa de que grandes artistas tinham teto para pegar dinheiro da Lei Rouanet. Então, o foco da Lei Rouanet no governo Bolsonaro foi para o pequeno, que é para onde deve ir o dinheiro da cultura, inclusive, na sua grande maioria. E eles não souberam vender isso. Quem era de esquerda gostou disso. Achou isso bem bacana. Assim como um outro detalhe, por exemplo, não sei se vocês lembram, mudando de assunto, mas só para mostrar da importância da narrativa e como o PT vem fazendo isso devagar, mas continuamente, ninguém largando a mão de ninguém. E isso está funcionando para eles. Teve um projeto, que inclusive eu tive uma participação pequena, na época que o ministro da Educação ainda era o Weintraub, da carteirinha de estudante gratuita. Era uma coisa pequena, simples, mas era... Até o estudante de esquerda gostava do projeto. Ou seja, hoje você tem que pagar cerca de R$40 para ter direito àquela carteirinha de meia entrada, para você pagar meia no cinema. Os estudantes têm esse direito. Hoje você paga R$40. Houve um projeto do Bolsonaro para o governo emitir isso. Ou seja, o estudante de menor renda, que não pode pagar os R$40 e automaticamente fica excluído desse benefício, ele ia ter acesso gratuito dessa carteira de estudante. Então, o Bolsonaro fez uma MP, foi para o Congresso, Rodrigo Maia, à época, sentou nela e afundou essa MP até o pescoço. Ela não passou. Foi emitido ali 3 milhões de... Rapidamente houve uma baita de uma adesão do jovem estudante universitário, secundarista, que falou, legal, eu pagava 40, agora não vou pagar nada, então agora eu que não tenho condição de pagar os 40, vou ter acesso à cultura, a esporte, a lazer. Rapidamente essa lei foi suspensa porque ela acabava com uma fonte de financiamento da Uni, que faz parte aí do comitê da esquerda aí, faz parte da campanha. Eu só queria fazer... Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos.